Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente e vamos dar continuidade ao assunto que a gente começou na semana passada, que é sobre fios de colágeno, tá? Que também inclui nisso aí fios de PDO, fios de polidoxanona. Aí tem vários modelos que nós vamos ter: o de tração, liso, multi, o parafuso. Isso vai depender do objetivo que vocês querem, do que vocês estão tratando na face do paciente. E a gente parou no mecanismo de ação. O que acontece quando a gente insere esse fio no rosto do paciente e também até no corpo, né? A gente tem um processo inflamatório inicialmente. E, gente, isso não é só para fios. Na verdade, todos os procedimentos relacionados a bioestímulo de colágeno, que seja um sculptor, que seja um radiesse, que seja um lancê, existe inicialmente uma reação inflamatória para depois ter o resultado, tá? É claro, são propostas diferentes, são alimentos diferentes, a gente está entregando, cada produto desse a gente entrega um alimento diferente para a célula, mas todos eles vão gerar inicialmente um processo inflamatório para que possa acontecer a formação de colágeno. Inicialmente, a gente vai ter uma infiltração de leucócitos e depois nós vamos ter infiltração de macrófagos e fibroblastos. E necessariamente no decorrer desse tempo de 90 dias, inicialmente temos o processo inflamatório na primeira semana, leucócitos, macrófagos, fibroblastos, e no decorrer de 90 dias, nós temos a formação de colágeno, onde nós colocamos, onde nós inserimos os fios. Do mesmo jeito nos outros procedimentos bioestimuladores de colágeno, tá? Porque eu falei com vocês desde o início que o fio também é um bioestimulador de colágeno. O PDO, a polidioxanona, ele forma colágeno onde a gente insere ele, tá? Então, o que a gente vê então no início? Uma reação tecidual, que vai ser uma agressão na região. Provocamos uma agressão, nós vamos ter essa formação de colágeno, essa parte inicial, essa inflamação e todo o processo, aquela cadeia de inflamação, até chegar no pico de inflamação, depois ir diminuindo e termos essa formação de colágeno nas células do paciente de vocês, tá? Passei aqui demais. O que a gente tem de desvantagens normalmente em relação a alguns fios? Na verdade, vai depender de quem acha isso como desvantagem, tá? É claro que nós temos vários modelos de fios e com objetivos diferentes. Então, assim, às vezes a gente tem que usar uma quantidade muito grande de fios para a gente ter o resultado. E aí, às vezes, você vê profissionais usando 2 fios, 3 fios na pálpebra. E isso é muito pouco para gerar a formação de colágeno que a gente deseja e ter o resultado. Então, muitas vezes vocês ouvem falar assim: fulano fez fios e não gostou do resultado. Gente, o fio, ele é dependente. Quanto maior quantidade que você coloca, quanto mais sessões vocês fazem, mais você vai ter esse estímulo de colágeno, esse tracionamento, se o objetivo é tracionamento. Então, é saber selecionar a quantidade de fios certos, o modelo de fio certo para colocar naquela região que você quer tratar, né? Muitos consideram fios caros, mas eu particularmente eu acho que já melhorou muito a questão de valor de fios hoje em dia, porque aumentou muito a quantidade de marcas que a gente tem disponíveis no mercado e a concorrência acaba gerando essa baixa de preço, né? Claro, não é um produto que é muito barato, mas a gente está trabalhando com produtos de qualidade, então não tem como ser extremamente barato. Mas eu acho que você tem como fazer protocolos maravilhosos com fios, tá? A questão de para obter resultado realmente tem que ter uma grande quantidade. Tem que ter sua indicação, então pode ser uma desvantagem, porque às vezes a pessoa tem um rosto muito gordo, muito pesado, e às vezes o fio não vai causar todo o resultado que aquela pessoa deseja. E na verdade, isso vai depender do que ela deseja também. Às vezes a gente tem que estruturar o rosto primeiro, para depois entrar com fios, mas isso não significa que você não vai ter objetivos alcançados, entende? Às vezes a pele está muito fina, e uma pele extremamente fina, porque nossa pele vai envelhecendo com o envelhecimento,
Pode ser que o fio de tração seja muito grosso para essa pele, e aí fica alterando o relevo ali e não seja uma indicação. Então, às vezes, a gente tem que entrar com outros produtos antes para melhorar a pele desse paciente e só depois vir com fios que sejam mais robustos, mais calibrosos. Na verdade, mais grosso, né? Então, isso também pode ser um limite também, tá? Mas isso tudo depende muito da avaliação no dia a dia, tá? Então, assim, o que acontece? A gente precisa também de ter a indicação para a gente ter bons resultados. Então, a desvantagem estaria mais ou menos nisso aí. Saber avaliar para se ter um bom resultado, selecionar o fio certo, entendeu? Quais seriam as funções dos fios para a gente que vai colocar no paciente? Lift, porque ele pode sim proporcionar lift, desde que bem programado. Contorno facial, porque a gente consegue melhorar o contorno do paciente. Volumização, porque tem os fios que volumizam, tá? E formação de colágeno. Então ele nos dá tudo. E ele tem uma vantagem que eu acho muito grande em relação a outros bioestimuladores. Ele nos proporciona bioestimular colágeno em algumas regiões que os outros bioestimuladores, por exemplo, não podem. Que é essa região de pálpebra, não vai outro tipo de bioestimulador. Pálpebra superior também não vai outro tipo de bioestimulador. Códigos de barra também não pode ir outro tipo de bioestimulador. E a gente consegue melhorar com fios. Então, assim, ele nos dá essa possibilidade de estar trabalhando em muitas áreas para se ter bons resultados. Ninguém preenche glabela, não é que ninguém preenche, até pode se preencher, quando você tem segurança no que vai fazer. Mas, normalmente, o bioestimulador não é indicado nessa região de glabela, né, que é essa lugar da raiva. Já os fios já têm indicação nessa região. Então, ele tem essa variabilidade que eu acho maravilhosa, porque nem toda região a gente consegue aplicar os outros tipos de bioestimuladores de colágeno, tá? Então, eles vão agir na camada que a gente coloca eles, que normalmente é a camada dérmica, quando é fio liso, que é aquele fio unitário, bem fininho. Quando a gente usa o fio de tração, já é uma camada subcutânea, que é na gordura. E o fio filler também, que é um fio ou multi, é um fio que tem 10 fios lisos juntos, ele também vai no subcutâneo, tá? Eu considero ele uma técnica minimamente invasiva. Você faz um consultório, o paciente ele não fica, não precisa de ter repouso absoluto, ele pode trabalhar. O que a gente pede é para evitar realmente uma semana de atividade física, para evitar abrir muito a boca, para alimentar com alimentos mais duros, que a gente pede para ficar numa alimentação mais mole, né? E colocar menos alimento no garfo, para conseguir alimentar melhor, sem mastigar alimentos muito duros por uma semana. A anestesia, ela é local, né, onde vai passar o fio, a gente anestesia. É um procedimento que não precisa de ser feito em hospital, pode ser feito em consultório, né? E o paciente também pode optar por uma sedação consciente, no caso com óxido nitroso. Não tem cortes, é maravilhoso a questão de não ter cortes, é apenas um buraquinho onde vai inserir o fio ali e a gente tampa esse buraquinho depois, então não precisa de internação também. Então, assim, a recuperação é muito rápida, tá? Às vezes, quando coloca o fio liso, a pessoa não sente nada depois. Quando é fio de tração, às vezes sente umas garrinhas mexendo, que é normal, porque como ele vai na camada de gordura, a gordura ele escorrega, então às vezes solta uma garrinha naquela gordura e o paciente sente, mas não é nada assustador, não é nada que cause uma dor absurda, que ninguém vai, que a pessoa vai ficar incomodada e não conseguir trabalhar, ou não conseguir ter uma semana tranquila, vamos dizer assim. E ele é efetivo, né? Quais são os fios que a gente tem? Então eu já falei sobre eles aqui um pouquinho para vocês. O liso, né, que vem uma agulha, e aí, gente, tem vários tamanhos de agulha, tem desde 25 milímetros, que é para a região de olhos, como tem para 38 milímetros, que eu também uso muito nessa região de olhos, glabela, códigos de barra. Eles têm espessura de 27G, 29G, que é mais fino, 27G é um pouquinho mais grosso, o gauge dele, tá? E ele pode ser usado em várias regiões. No rosto inteiro ele bioestimula colágeno, no pescoço inteiro ele bioestimula colágeno. Ele não é um fio que proporciona volume no paciente e ele é colocado na derme. Então a gente tem um bioestímulo de colágeno na região que a gente coloca. Só que eu preciso de uma quantidade muito grande. Para vocês entenderem, o fio liso unitário, ele tem a espessura de um fio de cabelo, é mais ou menos isso. Então assim, eu tenho que ter um do ladinho do outro,
para a gente ter o objetivo de estimular colágeno na região que a gente vai colocar. Então, colocar pouca quantidade não é viável, porque realmente o paciente não vai ficar satisfeito. E o fio multi ou file é um fio que tem o Hydra também, que aí esses nomes, gente, eles são variáveis de acordo com a marca, tá? O fio multi, por exemplo, é da marca, o file é da marca Etred, o Hydra é da Evo, o multi é da, esqueci a marca, mas eu olho para vocês e falo depois. Mas enfim, eles são 10 fios dentro de uma cânula, 10 fios lisos, então ele proporciona um volume. O da Evo, se eu não me engano, tem 14, né? Então assim, a gente obtém um volume sutil na região que a gente vai colocar. Muita gente usa e colocar em código de barra, quando não é muito profundo, em calha lacrimal, em olheira. Eu gosto muito de fios em região de olheira, calha lacrimal, porque essa região é uma região que tem pouca drenagem. E o fio não impede a drenagem do paciente, entendeu? Então você não vai ver formação de bolsa, como às vezes a gente vê, com preenchimento de ácido hialurônico nessa região. Então a gente pode usar o fio multi, ou esse file que eu falei para vocês, para volumizar essa região, para volumizar a calha, e ainda pode usar o fio liso na derme, porque são camadas diferentes. Então a gente coloca uns 10 fios lisos na derme para estimular colágeno. Pode associar a PDRN, que é o DNA de salmão, ou não, também não é uma obrigação. E mais profundo no subcutâneo, pode colocar uns 3 fios filler para ganhar um volume nessa região. Eu acho que o único inconveniente nessa região, e região aqui de código de barra, que eu acho realmente, é quando a pessoa é muito branquinha, que às vezes pega muitos vasos, pode ser que gere aí muito edema na região e também fique muito roxo, né? Eu acho que o roxo é que incomoda o paciente, porque ele não tem, muita gente não gosta de aparentemente mostrar para o outro que fez algum procedimento. Nós temos também o fio screw, tem gente que dá o nome nele de parafuso ou mola, e ele realmente tem um formato de uma mola. Você pega a maquete que eu me falou de novo? Ele tem o efeito plumbing. O que seria isso? Na região que a gente coloca esse fio mola, gente, é bom colocar contra a ruga, perpendicular à ruga. É isso aqui, ó, realmente tem o efeito mola, ou seja, a gente coloca ali, ele abre. Então, se a ruga é aqui, eu vou colocar ele nesse sentido, com o intuito dele abrir essa ruga. E não precisa colocar ele debaixo da ruga, porque aí já para volumizar a ruga, a gente já tem um fio filler que pode fazer isso, né? Então, esse fio mola, o que eu acho dele, que eu já usei em mim? Ele incomoda um pouco em algumas regiões que a gente movimenta muito. Por exemplo, não temos rugas aqui do código de barra? Poderia fazer ele nesse sentido várias vezes. Eu coloco muito o fio liso aqui. Porque o fio liso, ele não incomoda o paciente. O fio mola, como o objetivo dele é abrir a ruga, qualquer movimentozinho que a gente faz, às vezes ele fica pegando, pinicando o paciente, e o paciente não gosta desses incômodos. Não é mais por essa questão, mas não é nada que cause dor, tá? O fio espiculado, gente, nós temos o fio, aliás, vamos dividir em fio de tração. Fio de tração nós temos 2 tipos, o espiculado e o moldado. Todos eles com objetivo de tracionamento, tá? E aí o sentido deles vai depender da nossa programação. Os fios espiculados, eles são fios que são cortados a laser, então eles são mais pontiagudos. E também o gauge deles é maior, por exemplo, é 18G, é 19G, eles têm um calibre maior. E ele é cortado a laser, tem garras mais pontiagudas. Então ele não é tão confortável para o paciente, mas ele também estimula o colágeno e tem a função ali de tracionar aquela região, tá? E o fio moldado é um fio que ele é moldado, prensado numa prensa. Então ele não é cortado a laser. Então ele é mais confortável para o paciente, também tem um gauge maior, é 18 ou 19G, né? Ele causa um certo volume e ele vai na camada subcutânea, tá? Então a gente pode planejar para tracionamento, pode colocar em dorso de nariz, pode colocar para tracionar sobrancelha, tracionar aqui para melhorar a região de bigode,
código de bigode chinês mesmo, marionete, pode também colocar para tracionar aquela pelinha aqui no pescoço. Então tem vários objetivos para a gente utilizar esse fio de tração, tá? O importante é vocês se aterem à camada que a gente vai colocar, que normalmente o liso é na derme, o espiculado e o moldado é no subcutâneo e o multi ou filler também no subcutâneo. Então por hoje eu acho que vai ser só, já deu tempo e a gente continua amanhã às 12h30. Espero vocês, tá?